Fala galera, bem-vindos a mais um podcast. É isso aí. Bom, alegria imensa estar aqui com vocês. Hoje nós temos aqui um grande empreendedor, amigo, Samuel Rocco. Dá um alô aí pra galera. Salve, salve, galera. Salve, salve, Diegão. Prazer estar aqui com você. Prazer estar vindo participar desse podcast, né? Falar um pouco das nossas experiências, um pouco do que a gente faz na vida, soltar uns códigos aí. Ah, maravilha. É estranho te chamar de Samuel. Eu já vou deixar isso muito claro, tá? Não, isso. Vulgo Rocco. A gente tem um problema de identidade com isso, né? Porque em uma empresa todo mundo me conhece como Rocco e na outra como Samuel. Então você me conhece das duas empresas. É complicado, né? Mas assim, o Rocco é um grande amigo nosso e de certa forma é uma referência no que tange principalmente o início de tudo, ao começo, a querer construir uma trajetória. E aí, Rocco, aqui você pode ficar à vontade, mas eu gostaria que você contasse para a galera que está nos assistindo um pouco da sua trajetória, de onde você vem, quem é o Samuel Rocco? Legal. Essa pergunta é muito boa, né? Porque muitas pessoas não sabem dizer quem são, né? Muitas vezes a gente associa quem a gente é ao que a gente faz. E esse é o maior erro da humanidade. A gente não é o que a gente faz, né? Então, assim, quem é o Samuel? Samuel Rocco é pai da Alice, recém-nascida, de 1 mês. Filho da dona Alice, filho do seu Ricardo. Pai do Breno. Esposo da Loruama Azevedo, que você conhece. Minha esposa linda. E assim, cara, a maior definição é que eu sou imagem e semelhança do Criador, né? Filho amado de Deus, que eu acho que... Chegando o Brian Lima aí. Chegando o Brian Lima, outro general de guerra aí. Chega da mais. antiga. Bem-vindo! Chegou aí arrebentando. O Brian é um parceiro da antiga, né? Eu acho que eu conheço o Brian antes de você. Duvido. Provavelmente. Provavelmente. Duvido. Mas continua falando de Samuel Rocco. Depois a gente conta as pérolas do Brian Lima. Não, é isso, assim, o Samuel Rocco é esse cara, enfim, que procura mostrar a sua essência pelo que é, não pelo que faz, né? A identidade voltada para ser feliz, né? Para correr atrás do seu propósito de vida. E aí isso é um debate longo, né? Falar sobre identidade e propósito, eu acho que hoje, no meio da internet, tem muita gente falando sobre isso, né? Mas você falar quem você é e para onde você vai é o grande quê da humanidade. Muita gente está perdida aí no mundo sem saber quem é, para onde vai. Só tá fingindo que tá vivendo. Exatamente. E acrescentar numa coisa, já chegando, já falando. Chega tacando bomba. Isso aí. É que, olha, e dizer uma coisa, Rocco. Você falou um pouquinho aqui, né, de que eu conheci antes do Diego, ele duvida. Mas uma coisa, sem dúvida, é unanimidade aqui entre a gente. Eu acredito que, além dessa questão do propósito e de onde a gente veio para onde a gente vai, tem a questão das pessoas e de como elas se somam, né? Eu acredito que as pessoas boas e os propósitos se unem, se entrelaçam. Então, é orgânico como pessoas como você, né? Que eu tenho como uma pessoa querida, nós estamos distante há algum tempo, mas sempre uma referência para mim. Então, quando o Diego falou, opa, o Rocco, falei, da hora, vambora. Rocco é uma pessoa ótima que eu tenho certeza que vai acrescentar muito nesse projeto que a gente está iniciando. E vai acrescentar não só pra gente nesse bate-papo, mas para todo mundo que está assistindo a gente. Eu acho que quando você soma... Opa, obrigado. A produção aqui. Valeu, produção. Aqui a gente faz na hora, aqui é ao vivo mesmo. É ao vivo. Então, eu acho que é muito sobre isso, sobre somar propósitos. Quando você tem aquilo que você deseja, aquilo que você quer alcançar, você naturalmente, eu acredito muito em Deus, acredito muito que é Ele, que é o arquiteto do universo, então ele coloca pessoas próximo da gente que vai nos ajudar a conduzir nesse caminho, que não é fácil, mas as pessoas vão chegando. Quando você tem um objetivo, essas pessoas que têm um objetivo similar ao seu vão se aproximando e somando esse teu grande projeto. E essa parte é muito bacana porque você falou de você, da sua vida pessoal, mas eu gostaria de entrar, e aí o paralelo, né? O empresário Rocco.
Aquele que gera renda, aquele que gera receita, mas a provocação ainda quem está nos assistindo, porque a gente tem um público aqui de empreendedores, de quem quer empreender, de quem quer fazer a renda extra, de quem quer sair daquela maldita zona de conforto que não é confortável, que é uma porcaria, que tem gente lá, não posso falar senão o YouTube derruba a live, mas assim, aquele princípio dessa, quem está nos assistindo é um público diferente. Tá. Só que, e aí eu duvido que vocês sabiam disso, ele é assistente social de formação. Nem eu sabia disso. Não sabia, Eu não sabia disso. Cara, mas tem um porquê. então vamos lá. Vamos lá. Muita gente se surpreende quando entende, fala, cara, qual é a tua formação, né? E aí eu falo, você quer saber mesmo? Falo, cara, eu sou assistente social e eu tenho uma pós-graduação em gerenciamento de projetos, que acho que você tem também, né? E, cara, mas como é que você se tornou empresário? Como é que você foi pro empreendedorismo, né? Por que você não seguiu na área né, governamental, concurso público? Eu nunca quis, assim, eu sou empreendedor desde pequeno, assim, né? O primeiro empreendimento que a gente fez na vida, né, que eu aprendi com meu pai, foi quando meu pai veio exilado do Chile pro Brasil, que você sabe que eu sou chileno, né? Então, sabia? Sabia disso? Parado, né? Meu pai foi exilado aqui no Brasil e assim, cheguei com 1 ano de idade. Só que, além do exílio, meu pai era missionário, né? Tem uma grande história no Chile, se converteu lá e veio pra cá como missionário. E a nossa vida era, sei lá, tem uma cidade em Manaus. Tô falando assim, foram muitas cidades, mas tem uma cidade em Manaus. Lá não tem igreja nenhuma. Então, você vai pra lá e vai abrir uma igreja. Aí a gente pegava as trouxinhas, ia para Manaus, alugava uma casa, abria um ponto de pregação, começava a evangelizar os vizinhos, chamava os vizinhos para dentro de casa, e aí começava a crescer, os vizinhos chamavam outros vizinhos, alugavam uma loja, a loja crescia, formava uma igreja, 300 membros, sai dali e vai para Arapiraca, Alagoas. E assim a gente foi. Então, a minha vida no empreendedorismo começa por aí. Porque eu entendia que, assim, quando o negócio estava grande, a gente tinha que ir embora e começar outro empreendimento. Não deixa de ser um empreendimento. Sim, sim. Então, assim, isso sempre me fascinou, trabalhar com pessoas, trabalhar com movimento. E aí, quando eu tinha 8, 10 anos, eu vim para o Rio, e do Rio a gente nunca mais saiu, né? Só que a gente tem uma história de vida um pouco... É legal, assim, muito aprendizado. Meu pai depois saiu, enfim, da igreja... E, enfim, se envolveu com drogas. É uma história muito, muito longa, assim, que um dia isso vai estar dentro do livro que a gente já está fazendo, né? E aí a gente passou por uma fase muito difícil na vida, né? Na separação dos meus pais, meu pai afundado ali com problemas grandes, que eu acho que muitas pessoas que estão nos vendo têm esse mesmo problema, né? E aí fui morar na favela, morei ali na favela do Arará, beirando o rio, morei no Morro da Mangueira, ali no Tuiuti. História bem, bem grande, assim, né? Tive a oportunidade de entrar para o tráfico de drogas, né? Muitos amigos meus da minha adolescência não estão vivos, né? E, assim, a gente foi crescendo vendo isso tudo, mas uma coisa que, independente de onde meu pai estivesse, o que ele estivesse fazendo, ele me ensinou uma coisa, os princípios. Foi plantado princípios dentro de nós, né? Ao ponto de um dia meu pai falou, se você quiser ser um bosta na sua vida, faça o que eu estou fazendo. Agora, se você quiser prosperar, segue teu caminho. E isso eu aprendi com meu pai. Puta cara, o cara muito... Meu pai é engenheiro, né? Eletromecânico. Cara, assim... Então, só o pouco que eu contei, vocês já podem entender quem é esse cara, né? E esse cara me ensinou muito, que é meu pai. E dali eu fui atendido em projetos sociais, né? Tô resumindo assim, bem... Fui um atendido em projetos, joguei ali na Mangueira, no Vila Olímpica da Mangueira. Passei por vários projetos. Só que o que acontece? O meu pai, quando era missionário, a gente tinha que tocar. A banda da igreja éramos nós. Entende? Então o meu pai tocava violão, a minha mãe cantava, o meu irmão do meio, Pablo, era pianista, aprendeu, puta pianista, assim. O cara fez Vila Lobos, enfim.
E o meu outro irmão era baterista. E eu ficava no pandeiro e trocando o projetor. Que antigamente tinha aquele... Era um reto projetor que você colocava uma folhinha, né? Que espelhava lá. E aí, cara, eu ficava no pandeirinho e sempre acompanhando meus irmãos. Então a gente teve uma formação musical dentro de casa. Meu pai sempre investiu. Principalmente meus 2 irmãos que sempre estudaram muita música. Eu, com uns 14 anos, eu comecei a me interessar mais e comecei a estudar com o meu irmão música, né? E aí fui pro lado da percussão, né? Da bateria. E segui um lado musical, independente disso tudo, eu sempre estava tocando. Aí depois eu fui para a igreja, fiquei na igreja um tempo, né? Lá servindo, enfim. Foi onde eu me encontrei, né? Muita gente se perde, eu me encontrei ali. Eu falei, cara, isso aqui não é para mim. Né? No meio dos meninos lá, todo mundo se envolvendo com tráfico. E falei, não, isso aqui não é para mim. E aí fui para a igreja, fiquei um tempo e 2000, eu tinha 19 anos. Eu saí da igreja e fui trabalhar como músico. Tudo bem? Fui trabalhar como músico. Saí da igreja e falei, cara, eu preciso estudar, até então era muito envolvido, né? E nada contra quem é envolvido, mas chega uma hora que você tem que pensar assim, o que você quer pra tua vida, né? Você tem que ter inteligência dentro do que você faz. Falei, não, vou estudar. E me envolvi com um projeto. Aí que entra, né? O início do meu lado empreendedor. Eu fui participar de um projeto chamado Batucadas Brasileiras, que era um projeto patrocinado pela Petrobras. E esse projeto, ele durou 6 anos, né? E eu comecei como aluno, virei monitor, de monitor virei professor, de professor fui pro administrativo, do administrativo me tornei diretor da instituição. Porque eles viam o meu potencial, o Maurício Nolasco, que era um cara muito durão e tal. Falou, não, esse moleque aí é diferente, chama ele, né? Então, comecei a trabalhar ali com eles. Já tinha uma experiência na área de saúde, que vem antes, mas eu pulo essa parte. E aí comecei a entender sobre Lei Rouanet, né? Entender como era que fazia a captação, como prestava conta e tal. E aí fui crescendo, cara, dentro do lado, né? Ainda corporativo, estava dentro do terceiro setor, mas era um lado corporativo. Até que quando esse projeto acaba... um empresário, 2 prédios depois, via o meu corre pedindo doação, produzindo. A gente formou mais de 400 alunos no ano, né? Hoje tem aluno que passou por nós, que toca com a Martilália. Tem muita gente assim, grande, tocando com gente grande aí no mercado. Quando acaba o projeto, um empresário falou, Rocco, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, cara, não sei. Ele falou, não vai parar não. O cara abriu as portas, ele tinha um empresário, tinha um prédio, né? Ele falou, vou abrir uma produtora para você. Eu falei, como assim, cara? Ele, tem um andar sobrando lá, tem mesa, cadeira, pode ir para lá. Um andar. E aí montei a Rocco Produções. Foi assim que começou. Muito bom. E aí a Rocco começou, esses artistas que estavam no projeto vieram pro meu escritório, viraram agenciados virei empresário dos caras. E aí começou a vir outra banda, e até o momento que eu tinha 8, 10 bandas produzindo e gravando e rodando o país. Só que o que é bacana, e acredito que é uma deixa aqui que é interessante, a galera pode estar falando assim, porra, foi sorte. Mas a sorte tem que te encontrar preparado. Sim. A sorte... Ela até existe, tá? Eu acredito que exista o fator sorte. Claro que existe. Mas ela precisa te encontrar no momento certo e você precisa estar preparado para ela. Sim. E nesse caso, encontrar um andar vazio não é para todo mundo. Encontrar alguém que te reconhece por conta do seu trabalho, você pavimentou. Então, quando a sorte chegou, você estava preparado para ela. E o que é muito bacana, a gente tem falado muito isso de não cortar etapas, a gente está falando bastante sobre isso. A maioria das pessoas ou espera que essa sorte brilhantemente um dia bata na porta e fala, toma um emprego dos sonhos, porque o emprego que você tá agora é uma porcaria, você não gosta do teu emprego. Sim. Ou ganha na Mega Sena, ou ganha qualquer coisa. E quando vem dinheiro fácil vai. Sim. Encurta.
E as pessoas que estão calejadas tendem, né? Tudo é uma tendência, não é a receita do bolo. Mas tendem a ter um sucesso mais aprimorado. Falamos aí sobre ganhador de Big Brother que ganha mais perde, ganhador de Mega Sena que ganha mais perde, porque não calejou, porque realmente não encontrou. E Rocco, você fala de eventos e tudo mais. Hoje, um dos projetos que eu acompanho de perto, Sim. que aí você fala muito de propósito, é a chance de também dar renda extra pra galera que não tá conseguindo e estão trabalhando ou não. Porque há uma parte fantasiosa que fala que para você ter algum tipo de renda extra ou fazer dinheiro de fato, você precisa sair do emprego, você precisa largar, chutar o balde. Na verdade não é. Você pode e deve usar aquele teu momento ocioso, porque entre quando você sai do trabalho e quando você chega do trabalho é um momento ocioso. Você precisa fazer acontecer. Uhum. Aí você vai falar assim, preciso dormir, preciso descansar. Precisa. Mas você pode sacrificar um pouquinho agora pra ganhar lá na frente. Você precisa plantar agora. Sim. Como você encara isso? Cara, isso assim, é um pouco subjetivo falar, né? E muita gente não está preparada para ouvir. Essa que é a grande verdade. O grande virar de chave não está no que a pessoa pode fazer, mas está na consciência que tem que virar primeiro. O problema grande está na mentalidade, né? Muita gente está trabalhando num lugar que não quer estar, muita gente está fazendo uma faculdade que não quer, muita gente está fazendo um monte de coisa que não sabe por que está fazendo. Só estar fazendo. Só está fazendo. Tá no automático. Só vive. Por isso que eu falo muito de propósito, né? E assim, saindo de lá, né? Eu tenho que terminar aquela história lá para chegar, né, no que você me perguntou da empresa. Resumo da história dessa empresa. Eu fui trabalhar no setor esportivo, na área de lei de incentivo, e ao ponto que um dia eu chego para trabalhar, a minha chefe fala assim, isso já era uma agência de eventos esportivos, a gente fazia eventos grandes. Ela falou, gente, sexta-feira vocês não vão mais trabalhar aqui. Eu falei, ué, todo mundo mandando embora? Ela falou, não, tudo que tiver na sala de vocês é de vocês. Vocês arrumam um frete, leva, e na segunda-feira vocês vão vir aqui e eu vou falar onde vocês vão trabalhar. Eu falei, tá bom, que é isso? Aí arrumei um frete, ganhei computador, mesa, cadeira. Chegou segunda-feira, ela falou, olha gente, a nossa empresa foi comprada pelo Ike Batista. Dessa maneira, nossa empresa foi comprada porque o Ike precisava de uma agência esportiva para tocar o time de vôlei que ele tinha, que era o RJX. E aí a nossa empresa ela foi escolhida e a gente já tinha eventos grandes, e aí ele precisou de uma base de produtores para começar a vir, ele aportar, ativar as marcas das empresas dele, que até então eram várias, né? OGX, SSX, MMX. Cara, eu saí de um mês, no outro mês a gente já estava no prédio do cara, no Serrador ali no centro, na Cinelândia, trabalhando no prédio do Ike. Caramba. E aí daqui a pouco sai na mídia, Ike Batista compra Rock in Rio. Ike Batista compra o UFC. Ike Batista compra o Rio Open de tênis. E foi assim, cara. E aí dali o garoto que lá começou na ONG era diretor não, né? Era coordenador financeiro do Rio Open, que era o maior evento de tênis da América. Você me conheceu nessa época. Inclusive foi quando eu conheci o Rocco. Nessa oportunidade, nessa época eu tive a oportunidade de participar da CPI. Eu fazia, enquanto governo, né, um dos membros da comissão que avaliava os projetos. E aí lá a gente conhece uma figura como o Rocco, de uma seriedade, de um compromisso com a coisa pública, embora no terceiro setor, né, embora na iniciativa privada, mas com um compromisso de entrega, com um compromisso de fato, porque na comissão de incentivo daquele período você tinha, além da questão dos eventos, você tinha a contrapartida social. Exatamente. Então eu vi ali no Rocco uma sinceridade, porque uma coisa é vou fazer porque está na lei. Eu tenho que fazer. Outra coisa é que bom que está na lei, porque eu tenho oportunidade de fazer. É diferente, né? E aí que tá. E por onde eu passo, cara, eu busco propósito. E essa que é a grande parada, porque eu faço, é óbvio que para minha família, uma coisa que a pessoa não entende também, que a base da prosperidade está na família. Isso eu demorei a aprender, cara. Você quer ser próspero? Valoriza a tua família. Cara, é Pai, Filho e Espírito Santo. É uma família.
Se você não entende isso, você nunca vai ser próspero. Você pode ter dinheiro, mas você não vai ser próspero. Tem muita gente que enriqueceu, ganhou grana. Elon Musk, tem vários. Estão milionários, mas não são prósperos. Por quê? O cara não tem o respeito do filho, não tem o amor do filho, não conviveu com o filho. Então, para onde eu vou, eu carrego esses princípios. Então, passando ali pela IMX, né? Falava, não, cara, a contrapartida ela tem que ter sentido, né? E aí, um tempo, eu conheci os meninos lá do Marquinho, né? Galera tava no governo na época. E comecei a produzir para eles, para o René Silva, que era um ativista, né, dali do Complexo do Alemão. O René, na época, distribuía jornal, cara, no posto. Uhum. Ele trabalhava na pizzaria, você sabia disso? O René trabalhava na pizzaria como garçom e ele dava o jornalzinho dele para todo mundo que estava comendo. Olha. Desse tamanho aqui. O tamanho continua. E aí o René, pô, parceiro, a gente se conheceu ali naquela época, ele falou, Rocco, pacificação, o René virou celebridade, ele falou, cara, vai entrar dinheiro pra gente fazer um show, não sei nem como é que faz, me ajuda? Falei, claro, irmão. E aí o René abre as portas pra mim, eu tenho uma grande gratidão por esse cara, parceiro. Hoje a gente tá um pouco afastado, assim, de vez em quando ele me liga, enfim, a gente faz alguma coisa junto. Ele falou, Rocco, me ajuda a produzir um evento aqui chamado Arraiado Alemão. Falei, o que tem que fazer? Ah, a secretária de Cultura falou que tem que entrar no edital. Nem sei como é que faz. Eu falei, não, vamos lá, vou escrever. Escrevi com ele, ganhamos. E aí comecei a fazer um evento pro René, 2, 3. Conheci o pessoal lá do governo. O pessoal, cara, por que você não presta serviço pra PIG, né? Uhum. E aí comecei a prestar serviço. Quando eu fui ver, cara, eu trabalhava no Rio Open e saía do Rio Open a trabalhar pra Rocco. E aí, cara, já ficava 3 dias acordado, 4 dias acordado. Loucura total. Comecei a ganhar muito dinheiro nessa época. E eu tive que fazer a opção, né? De sair da maior empresa de eventos da América Latina para viver o sonho do empreendedorismo. Quase me mataram, né? Pô, você tá com carteira assinada, trabalhando nos maiores eventos do Brasil. Você larga para viver a tua empresa? Larguei. Fui trabalhar, cara, indo atrás do meu sonho de levar, de viver a Rocco Produções, né, pessoal. E aí, cara, a vida de empreendedor é isso, é você acreditar no teu sonho. Se você não acredita em você, é o que eu falei, identidade e propósito. Se você não acredita em quem você é e pra onde você vai, não vai empreender. É profundo isso, hein? Muito. Verdade, cara, se você não acredita em você, se você não tem dentro do teu coração a chama que arde, não empreende não, filho. Entendeu? Muda a tua mentalidade. Isso é excepcional que você traz aqui, Rocco, pra gente. Porque aqui, a gente tem relatos sobre o cara começar do zero e chegaram a determinado momento, persistindo, perseverando, independente dos obstáculos. Isso é um case. Que também perpassa um pouco da tua história, da tua trajetória. Sim. Só que chegou um dado momento da tua vida que você estava ali numa mega empresa, prestando um baita serviço, já com incentivo do governo, já com uma notoriedade no mercado, com acredito que uma boa remuneração, uma boa colocação profissional, ainda com possibilidade dentro da empresa de crescimento, mas você ali naquele momento decidiu, e aí eu estou falando de decisão, você decidiu interromper aquele ciclo, sair da sua zona de conforto, porque você entendia que havia um propósito muito maior para a tua vida. Exatamente. E você quis viver esse propósito. Isso foi 2016, tá? Mas foi aí 2016. você se conhecia. E eu vou explicar o porquê do se conhecia. Quando a gente fala de identidade, propósito, eu acredito que quem está nos ouvindo pode pensar que é algo muito distante. Sabe por quê? Experimenta. Você que está nos ouvindo aí. Qual é o seu sonho? Sério. Se faz essa pergunta. Qual é o seu sonho? Uhum. A maioria não sabe responder. Não sabe. Não sabe o que quer pra si. Aí confunde no... Você tá dentro de uma empresa, você pergunta qual é o seu sonho. Ah, não, é ser promovido. O próximo... Qual é o seu sonho enquanto pessoa? Onde você quer estar? Mas você já percebeu que quando você faz essa pergunta, a pessoa sempre relaciona a algo que ela quer fazer. Qual é o seu sonho? Eu quero ir não sei pra onde. Eu quero ter alguma coisa. Nunca é relacionado a ela. Sempre é o externo. Por isso que não se acha. Entendeu?
porque não consegue entender sua identidade. E aí, cara, eu vou aprofundar mais, pode? Claro. Deve. Taca as bombas Cara, aí. não, porque, cara, hoje isso faz parte do meu propósito, é falar sobre isso. Muita gente hoje fala sobre crenças limitantes, outros, o Augusto Cury fala sobre, como é que ele chama? Janelas killer. Pablo Marçal lá fala sobre drives mentais. O Bob Proctor, que morreu agora ano passado, velhinho, que ele era o principal seguidor do cara que escreveu o livro Quem Pensa Enriquece, que é um best-seller. Quem não leu hoje, tá aí, ó. Vou deixar pra Dever de vocês. casa. Quem Pensa Enriquece. Você quer mudar a chave da tua vida? Lê esse livro. E o Bob Proctor é o grande, o cara que falava sobre isso, e ele chamava de paradigmas. Então todo mundo tem um paradigma, tem um drive, tem algo que te limita, né? E o paradigma, eles são hábitos, são repetições que vêm na tua mente. Então assim, cara, eu falo muito isso para os meninos lá. Lá na palestra de boas-vindas, quando eles entram, eu falo 10 minutos do produto e falo 40 minutos sobre identidade e propósito. E falo sobre isso. Cara, qual o tamanho do teu gigante hoje? Porque o teu gigante é diferente do meu. O teu Golias, né? Ele pode ser muito maior do que o meu, né? O teu Golias pode ser um filho doente que não tem cura, né? O teu Golias pode ser sei lá, um vício, pode ser tanta coisa, né? Mas às vezes o teu Golias pode ser, cara, uma mágoa que ficou no teu coração lá da infância. Quando teu pai falou assim, ó, você é burro, né? Seu burro. Quando as pessoas que você mais amava foram os que mais te bloquearam. E aí você traz essa porra até hoje, carregando contigo. Então você tem crenças que te impedem de seguir. Então, quando eu falo de propósito, o real paralelo entre as duas, identidade e propósito, é que você só acha, grava isso, o teu propósito, quando você libera a tua identidade dos paradigmas. Profundo demais, Joco. E tem mais. O teu propósito, ele tem total relação com o que te bloqueia. Sabia disso? Se você conseguir entender o que te bloqueia, quais são teus paradigmas, o que te leva, o que não te leva a prosperar, você entende isso, né? E você ressignifica, você acha propósito. Uma menina que foi abusada pelo próprio pai. Eu tenho pessoas que chegaram lá na empresa, disso você não sabe, assim, que chegaram, a garota entrou na sala e não desenvolvia, cara. E aí falei com minha esposa, cara, vamos conversar. Mulher conversa com mulher, homem conversa com homem. A garota tinha vários bloqueios, a gente começou a trabalhar, cara, ressignificou. Falei, cara, quantas meninas, depois que ela supera, ela ressignifica, quantas pessoas ela pode falar sobre aquilo, ela pode ajudar? Isso é propósito, cara. Porque não importa o tamanho da dor ou da aflição que você tenha passado. Uma vez que você supere, você automaticamente pode servir como exemplo para milhares de outras pessoas que estão passando por aquela mesma situação e querem superar. Mas aí qual é a grande parada que eu acho que tá... Primeiro que a gente tá numa era aí maluca. Ninguém reflete. Ninguém pensa, assim, tudo no automático. É uma reprodução de comportamentos. Então, assim, o que a gente procura é fazer as pessoas pensarem, cara. Cara, o que te bloqueia, mano? E é difícil. O que te falaram pra você ser um cara? Às vezes as meninas lá no call center, né, que a gente vai falar sobre essa empresa, falam, cara, uma vez todo mundo começou a chorar, que eu comecei a falar, eu falei, cara, quantas vezes o cliente vai falar com você e ele fala mais grosso, fala mais ríspido, você lembra do teu pai? O que você tá falando? Eu falei, cara, isso que te bloqueia. Você tá bloqueado. Ah, mas como é que faz pra superar isso? Quer superar agora? Vamos lá no dia que teu pai fez isso contigo. Perdoa ele agora. Loucura falar isso dentro de uma empresa, mas acontece. Então, assim, quando eu falo de identidade e propósito, que as pessoas precisam entender aonde está o ponto focal para ela não prosperar. E nem sempre está na falta de oportunidade, está nela. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nosso maior inimigo somos nós. Autossabotadores, né? Autossabotadores, vocês, cara. Então, assim, hoje, eu falo muito disso, né, em tudo que eu faço e
Veio a pandemia aí, né? Que fez uma mudança na vida de todo mundo. Depois que, voltando ali, depois que eu saí da IMX, 2016, 2017 teve a recessão. E aí, cara, eu quase quebrei, quer dizer, um pouco eu quebro. Olha só, o cara no ano anterior tava bem. Cara, eu tinha ingresso pro Rock in Rio. Eu lembro que a minha chefe, né, que era a diretora executiva da empresa, era braço direito dela. E aí ela falou assim, Rocco, vai ter Rock in Rio, eu preciso... a empresa tem os ingressos para mandar para os parceiros, mas eu quero comprar mais ingressos. A Márcia, né? Tá, Márcia, o que você quer? Não, pega meu cartão. Eu ficava com o cartão de crédito dela, tamanha confiança. Compra 80 ingressos. Tá bom, Márcia. Fui lá, comprei. Chegaram os ingressos na minha gaveta. Ela, manda 10 ingressos para Casa e Vídeo, manda 2 ingressos para não sei para onde. Tá, eu fui mandando. Aí, 2 dias antes de começar o Rock in Rio, abro a gaveta, tinha uns 30 ingressos. Mas isso aqui, Rock, já dei pra todo mundo, você faz o que você quiser. Então, cara, era muito legal estar numa empresa dessa. Nossa. E eu pulei fora. Então, assim, 2017 vem a recessão. Aí eu volto para a Dream Factory, que é uma outra agência que era do Medina na época, né? Na verdade, não era do Medina, ele tinha uma relação ali, a Dream produziu muita coisa no Rock in Rio. E fui fazer o mano a mano, fiz outros eventos grandes. E aí fui trabalhar com a Globo, né? Fiz todos os eventos externos da Globo em 2018. E olha que loucura, gente. Vocês vão ficar doidos agora. 2018 já tinha me restabelecido, a empresa já estava caminhando bonitinho, certinho, fazendo evento para a Globo. Me dá uma loucura existencial de evento, cliente, de estar perdido na vida. Toda essa consciência que eu tinha, eu não tinha em 2018. Sabe o que eu fiz? Peguei a empresa, deixei na mão de um cara, parceiro. Falei, irmão, toca os eventos aí. Peguei minha grana e fui morar em Amsterdã. 1 ano. Isso em 2018? 2018. Um pouco antes dele fazer isso, ele me encontrou na época que eu trabalhava na Anhanguera, eu era professor na Anhanguera. A gente foi na padaria lá próximo, ele me encontrou, a gente trocou uma ideia, tomou um café, e você me disse que faria alguma coisa nesse sentido, porque você estava vivendo esse momento. Você vai lembrar disso. E eu falei, não, tá doido, tu não vai fazer isso nada, tu é o Rocco aqui no Rio de Janeiro, tu é referência e tudo mais. Então, legal, ele fez. Fiz. Ano sabático. Não ano sabático não, ano de loucura. Eu achei que, falei, cara, tô cansado desse Brasil. E muita gente que tá ouvindo tem esse mesmo pensamento. Tô cansado, só tem filho da puta, né? Vou pra Portugal. Vou pra Portugal. É Portugal. Meu irmão, você pode ir pra Holanda, você pode ir pra Portugal, você pode ir pra onde você quiser. Se a tua mentalidade não mudar, você vai ser o mesmo bosta aqui ou lá, em qualquer lugar. Porrada, hein? Verdade, pô. Fui pra Holanda, mudei? Não. Problema... O que afunda o navio não é água fora, é água dentro. Se você não conseguir mudar as coisas que estão na sua atmosfera, porque é aquilo. Tem coisas que a gente pode gerenciar, vamos se preocupar. As coisas que a gente não consegue gerenciar, isso não era nem para estar no nosso radar de preocupação. Mas a equação é diferente, né? Exatamente. 70% das coisas que vão acontecer, você não tem controle. Não tem controle nenhum. E aí você fica nenhum. Preocupado com algo que possivelmente nem vai acontecer. Nem vai não, 70% não vai acontecer. Não vai. O que você pensa hoje aqui, cara, não vai acontecer. E os 30% que depende de você, você entrega pro acaso, né? Deixa a vida me levar. O único que ganhou dinheiro com o seu negócio foi o Zeca Pagodinho, fora ele. Então fui pra lá, fiquei lá. E também foi legal a experiência que eu tive, que eu cheguei lá, fui seduzido por um cara que falou que ia me botar nos eventos, as coisas lá, e não rolou nada. Só treta maluca. Em todo lugar do mundo. Não, mas lá foi pesada a treta. Foi pesado. O cara mexia com droga, com... Uma loucura, cara. Amsterdã. Não, uma loucura. E na época... A gente tá no Rio, né? Lá pode. É porque eu não posso contar. Eu vou contar depois pra vocês. Foi assim, preta... É óbvio que eu não fiz besteira. Tanto que quando eu cheguei lá, que eu descobri a parada, eu falei, irmão, mete o pé. O cara, mas não sei o que eu vou fazer. Eu falei, cara, mete o pé. Mas e você? Eu falei, cara, esquece de mim, mano. Mas tu vai ficar sozinho na Holanda? Vou. Mas tu não vai embora pro Brasil? Eu falei, não. Mas o que tu vai fazer? Não te interessa, irmão. Me deixa em paz. E fiquei na Holanda, sozinho, irmão. Caramba. Sozinho. É óbvio, consegui um refúgio lá na casa de um holandês com um outro amigo, o Renato. Vou mandar esse vídeo pra ele aqui.
E fiquei lá 1 ano, me abrigaram, assim, eu aluguei um quarto. Se ele não estiver assistindo a gente aqui nesse momento, né? Isso aí. Manda um salve aí. Valeu, manda Renatão. Renatão, meu irmão, virou irmão. Hoje eu tenho casa na Holanda por conta dele. E eu falei, cara, o que eu vou fazer nessa parada aqui? Aí a música sempre me salvou. Quando eu fui pra Holanda, eu levei uma cuíca, um tamborim, um pandeiro de couro e outros instrumentos numa mala pra lá. A música te salvou. A música sempre me salvou, cara. É porque é muita história. A minha faculdade eu paguei com música, a Uniswan. Você sabe que Ele é aluno da Uniswan. eu fui aluno, fui aluno 100% da Uniswan. Sabe como eu paguei minha faculdade? Música. Sabia disso? Muito maneiro. Na época o Jorginho tava abrindo o SOS Comunidade. Abrindo. Cheguei lá, era em cima de uma padaria. Aí falei pro Jorginho, pô, você tem um projeto aí, cara, pô, mas de educação, mas tem nada de cultura. Ele, não. Isso eu tava na época do projeto, já era aluno do projeto lá. Eu falei, pô, mas por que tu não dá aula de música aí? Ele, pô, porque não tem ninguém pra dar. Opa. Aí eu falei, tô aqui. Aí ele, mas o que tu vai fazer? Eu falei, cara, consegue instrumento? Aí ele, não. Sabe fazer um projeto? Eu falei, não, mas vou aprender. Bom. Aí a Regina, na época, Regina e a Cíntia, são duas meninas que trabalhavam com ele, falou, faz aí o projeto. Aí fui na assistente social, amiga minha, ela escreveu um projeto comigo e entreguei lá. Aí planilha, tanto surdo, tanto tamborim e tal. Aí ele falou assim, cara, eu não vou te prometer, mas eu vou correr atrás desses instrumentos aqui. Se eu conseguir, eu te aviso. Passou 6 meses, cara. Tinha esquecido da parada. A Regina me liga, Rocco, chega aí aqui. Jorginho conseguiu uns instrumentos. Falecido Jorginho, né? Uhum. Cheguei lá, irmão, era só sucata. Ele pegou o resto da sucata da Imperatriz e levou. Aí Ele tinha resto. Conseguiu. E tinha resto de surdo e tal. Eu falei, não, vamos fazer. Vocês conseguem comprar pelo menos as peles? Consigo. Aí consegui montar 22 instrumentos lá. Aí agora, falei, pô, eu vou divulgar. Fiz um folderzinho lá, um papel, entrei por dentro da grota ali, colando nas paredes, tava na boca lá, irmão, pode colar um papelzinho aqui? Pode. Fui colando. Aí depois o Jorginho assumiu a Associação de Moradores, comecei a dar aula lá dentro. Fiquei 6 meses dando aula. No outro semestre, ele me chama. Falou, cara, por que você tá dando aula aí? Tu nunca me pediu nada. Como é que eu vou fazer pra te pagar? Eu falei, pô, me dá uma bolsa. Aí ele, tá falando sério? Eu falei, por que você não pediu antes? Eu falei, cara, tava esperando você oferecer. Porque muita gente, cara, acha assim, seja interessante pra depois você conseguir o teu objetivo. Tem gente que é interesseiro. Então você tem que ser interessante primeiro. Nunca vá pelo interesse. Nunca vá buscando algo em troca. Oferece. A Bíblia fala que você tem que semear para colher. Então o cara falou, cara, toma aqui uma carta aqui, ó. Pum, me mandou, fui na Uniswan. Aí, qual curso você vai escolher? Eu falei, porra, tudo que eu faço na vida eu quero ser assistente social. Achando que iria virar assistente social. Mas a vida me levou para um outro lado totalmente diferente. Mas assim, o curso do serviço social é muito legal. Me deu uma base filosófica muito boa. Apesar de discordar hoje de muita coisa que foi ensinado. Mas é isso, é entender quem você é, cara, o que você tá aqui para fazer. E aí na Holanda, né, perdido lá, botei lá no meu Instagram, né, estou na Holanda. Uma amiga minha, que é a filha do João Donato, um pianista muito conhecido no Brasil, me viu. Falou, cara, tá fazendo na Holanda? Aí expliquei. Ela falou, não, irmão, vou te ajudar. Vou te conectar com um produtor musical da Holanda, um brasileiro, Dino. Aí me Não é o conectei. Flávio, não, né? Não. Vai aí todo lugar tem um Dino, né? Tem o Dino Boy. É o Dino Boy? Eu pensei Tem o Dino também. Boy, Será né? que é o Dino Boy? Do cabeção. Conectei com o cara me levou no estúdio e falou, ó, sábado vai ter uma roda de samba aqui na Holanda. Tá a fim de ir? Eu falei, bora. Fui na roda de samba com o cara, eu falei, mas o que eu levo? Cara, leva uma cuíca. O que tu trouxe? Eu falei, cuíca. Eu falei todos os instrumentos. Ele, cara, leva a cuíca. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, não tem cuíqueiro em Amsterdã.
Falei, sério, mano? Ele, sério. Se tem, eu não conheço. Eu nunca vi. Deve ter, mas vai lá. Aí fui. Cheguei lá, um mesão assim, cheio de baiano. De baiano grande, tocando samba. Falei, ih, vamos me dar bem. Nada contra os baianos, tá? Mas samba carioca é outra pegada, né? Aí botei a cuíca. Fomos cancelados nesse momento. Porque tem o samba, ó, tem o samba duro, né? O samba tem várias variedades, né? Tem o samba choro, ninguém sabe Alô, disso. Bahia. Alô, Bahia. Ó, Hashtag. Não, o Carlinhos, hoje, assim, na percussão, o cara, referência pra mim é o Carlinhos Brau, então, né? Mordeu a soprou. Mordeu a sofrer. Mas Obrigado aí por não cheguei deixar a gente ser lá, cancelado. cheguei lá, né? Botei a cuíca no colo aqui e eles estavam tocando Madureira, no meu lugar, né? Aquela música toda lá. Falei, putz, vou me dar bem. Aí foi o verso A. Quando voltou, né, pro meu lugar de novo, eu já botei o microfone aqui na perna e chamei na cuíca. Cara, todo mundo assim. Que isso, que isso? E aí rasguei lá. Aí os caras, cara, semana que vem você tem que estar aqui. Quer fazer um set na batera? Quero. Aí fiz o set na batera. Aí o baterista me chamou e falou, irmão, olha só, tem pouco percussionista e tem pouco baterista aqui. Eu, por exemplo, toco em 3 bandas. Não tem condições de tocar, dar conta. Você quer fazer sub pra mim? Eu falei, claro, pô. Quanto que é o cachê? Ah, 100 euros, 150 euros. Eu falei, uai, vambora. Aí comecei a tocar com a galera lá. Quando fui ver, eu tava trabalhando com música. Rouco, tocando de com novo, DJ. a sorte encontra preparado. Se você não soubesse, ou não tivesse levado a cuíca, se não tivesse... E se não tivesse? O preparo ele é fundamental. Uhum. De verdade, o preparo ele é fundamental. Mas o mais fundamental é você, de fato, entender quem você é. Porque assim, cara, na Holanda, por exemplo, eu vou te falar por quê. Eu vi vários caras nesse período da Holanda que foram pra lá, imigrantes, que se perderam. Inclusive os que estavam tocando comigo. Porque na Holanda a droga é muito acessível, né? Maconha é acessível, a galera é muito acessível. Então, você falar que você se droga não é um Tabu. Um tabu. Não há um problema, não há um... Então, às vezes, o cara ganhava 150 e gastava 200. Entende o que eu tô falando? Perfeito. Então, eu poderia ter me perdido na Holanda. E eu estaria muito mais ferrado. Exato. Entendeu? Então, eu voltei pro Brasil e aí eu não posso deixar de falar isso, tive um grande encontro com Deus, voltei às minhas origens, conheci a Hillsong, que é uma igreja lá. Cara, não tem palavras pra falar. Pô, me reconectei com a videira, com a fonte. E eu falei, cara, nada disso aqui faz sentido pra mim. Vim embora pro Brasil, 5 dias, peguei minha passagem e voltei pro Brasil. Tinha vendido tudo meu aqui, vendido imóveis, tudo. Voltei, comecei do zero. Fiz lá, a Rouco continuou, né? Porque os meus equipamentos continuavam com esse parceiro. E aí aparece um evento da Comembol, faço um evento da Comembol no Brasil, que foi em frente ao Copacabana Palace, uma arena Comembol. Evento grande porte, aí voltei com o pé, assim, pô, o Rouco voltou, né? Só que aí quando o Rouco tava explodindo, o que acontece? Pandemia. Pandemia. E aí o meu setor foi o primeiro a parar e o último a voltar, né? Eventos. Aí o que acontece com o Rouco? Quase quebra de novo, né? Voltou pra música? Não voltei pra música, Mas cara. não podia tocar música. Não podia Sério, tocar. esqueceu. Podia tocar E Não podia voltar. olha qual o ciclo de... Parou, tem que se reinventar, é do zero, irmão, vai. E aí eu tenho certeza que a galera que tá nos assistindo... Aconteceu comigo, deve ter acontecido contigo. Às vezes dá ruim, cara. E dá Às ruim, vezes faz parte. vai dar. Não, e é bom dar ruim, gente. Pelo amor de Deus. Gente, faz o plano cartesiano, né? Aí você tá lá o ponto inicial e o ponto onde você quer chegar. Pro cara fazer a curva direto, é ganhando na Mega Sena ou qualquer outra coisa sobrenatural. Agora, como é que você chega lá? Tá lá o gráfico, né? Você subiu um pouquinho, desceu. Subiu um pouquinho, desceu. O importante é sempre descer e subir acima do que você estava antes, né? Por quê? Essa descida é um acontecimento. Aprendeu com ele, vai nova experiência. Então é nunca errar nos mesmos erros. Porque quando você não é... Quando você é... Davi, cara, da Bíblia era assim. Vocês conhecem da Bíblia? Sim. Davi, meu irmão,
era o puta cara da Bíblia. Ele era um homem chamado segundo o coração de Deus. Só que você pegar Davi, não errava a mesma coisa. Errava bastante. Muito. Mas Sempre não uma errava. novidade. Sempre uma E novidade. era o rei, virou rei, cara. Assim, hoje é a maior referência. Depois veio o filho dele, deixou legado, enfim. Então, assim, é aprender com os erros e ressignificando e gerando novas experiências. Mas sabe, uma coisa que dialoga diretamente com o que vocês estão falando, o que você está trazendo aqui pra gente, é uma coisa que está sendo a minha realidade hoje, onde eu trabalho. Né? Muitos daqueles que trabalham lá comigo tiveram agora a oportunidade de fazer uma prova num processo seletivo para melhorar o salário deles, tá? Mas tinha que fazer a prova. E muitos não se prepararam para a prova, alguns têm mais de 20 anos de profissão. E aí, como se teve que ajustar as coisas, baseado, né, no que o Ministério da Saúde pediu, foi feito tudo da maneira correta, teve a prova e 5% daqueles que já estavam vão permanecer, né, ou conseguiram lograr êxito. E assim, há hoje um momento em que tá todo mundo triste, cabisbaixo, vivendo o luto de não ter passado na prova, vivendo o luto da incerteza do amanhã. E hoje eu tento trazer uma palavra para eles no sentido de que, gente, tudo é da vontade de Deus. Vocês viram, e muitos aqui passaram por um processo em que ficaram 20 anos. E hoje, ou um momento anterior, né, porque antes agora desse período da prova, houve um processo seletivo em que não teve prova, mas alguns entraram, outros não. E esses que não entraram lamentaram muito naquele período. E hoje, através dessa prova, houve um processo mais democrático possível, que todos, sejam aqueles que não entraram antes, sejam de agora, pessoas que querem ter a oportunidade de trabalhar com essa atividade, puderam fazer a prova. E eu digo, olha, a gente acompanhou todo o cenário daqueles que estavam há 20 e poucos anos e não entraram. E aí vocês estão há 2 anos, estão vivendo a mesma coisa que eles. Talvez esse momento aqui, para aqueles que passaram, ótimo. Mas para aqueles que não passaram, é uma grande oportunidade de você se ressignificar. Exatamente. Sabe? Você tem N possibilidades, vai fazer uma faculdade. É difícil? Mas olha, você tem... um salário, eles ganhavam o quê? Um pouco mais do salário mínimo. Eu sei que é muito difícil hoje, o custo no Brasil é muito alto. Mas se você se apertar daqui, apertar dali, você consegue fazer um curso técnico, sabe? Do serviço público, você consegue desconto em faculdades mais próximos. Enfim, tem possibilidades. Mas, sobretudo, você tem que querer. Não ficar naquela zona de conforto. A gente viu o exemplo de pessoas que estavam 20 anos. Agora vocês ficaram 2 e estão se lamentando. E tem oportunidade ainda, sabe? Mas, ainda que permaneçam, não com o salário melhor, mas com o salário que vocês estão, busquem, avancem, progridam. Você saiu de uma empresa top para o desafio da sua empresa. Você saiu da tua empresa para ir para Amsterdã, para outro país. Começar do zero. Retornou. Quebrou numa pandemia. Está se reerguendo. Cara, olha isso. Olha esse exemplo. Então, mas é o que eu falo, cara. Eu tenho muita certeza do que o Rocco vai ser daqui a 10 anos. Vocês podem registrar isso aí. Porque, assim, as oportunidades, elas não param, sabe? Não param mesmo. Pelo menos eu tava contando pra ele aqui, né? A gente passou por um processo agora lá no banco, enfim. E, cara, não para de bater oportunidade na porta. Não para. Só que assim... Vou pegar essa tua deixa. Tá passando aqui na tela, em algum lugar, um QR Code pra essas oportunidades que o Rocco tá falando. Escaneia, vai direto pro time dele. Não esquece isso. Isso aí. Mas assim, eu tenho muita certeza, cara, de que quando a gente tem fé e atitude, porque uma coisa que me chamou a atenção que você está falando, se você pegar de todas as pessoas que participaram aí do processo, o perfil de comportamento dos que passaram e dos que não passaram, você já acha charada. Entendeu? Ah, mas a gente vai culpar quem não passou? Não. Mas ele não mudou a mentalidade. Se tivesse mudado a mentalidade, tivesse colocado aquilo como objetivo, tivesse visualizado aquela vaga, tivesse feito um planejamento de estudo, se tivesse... Cara, eu tenho certeza que não fez. E se fez e não conseguiu,
é porque não era pra ser. Não era pra ser. Entendeu? E vou te falar o seguinte, Rocco, acima disso, seja nessa questão ou em qualquer outra, tá? Eu vejo tanta oportunidade. Sem sacanagem, muita oportunidade. E eu não vou ser demagogo. É muita oportunidade. Muito. Muita. Você quer fazer um curso? Hoje você consegue. Você que tá aí nos assistindo. Cara, eu fico angustiado com isso. Você consegue entrar num site como Harvard, MIT, a melhor universidade dos Estados Unidos. Você consegue ver as aulas dos caras. Sim. Ah, mas eu não sei inglês. Tem a legenda. Você consegue ver a mesma aula que o pessoal que tá lá assistindo com o mesmo professor. Tá aqui. Está aqui. Mas as pessoas estão vendo o TikTok. Estão vendo a dancinha. Estão vendo o futebol. Estão vendo o jogo. Eu falo muito isso pro meu filho, né? Meu filho tem 14 anos e eu vou bombardeando ele todo dia indo pro colégio. Foi uma das mudanças de mentalidade minha em relação à família e prosperidade. E aí, já tem 2 anos, 3 anos que eu falei pra mãe, não, a partir de hoje quem leva ele no colégio sou eu. E aí o momento que eu tenho de buscá-lo na casa, que ele não mora comigo, mora com a mãe, mas o momento que eu tenho de buscá-lo na escola, na casa e ir pra escola, é o momento que eu vou soltando todos os códigos que eu tenho na cabeça dele. Plantando semente. Muito. Eu falo, cara, falo muito de identidade com ele. Cara, eu falo, ó, só tem 2 opiniões que servem pra você. Qual, pai? O que Deus pensa de você ou o que você pensa de você. O resto, nenhuma tem importância. Quando ele sai do carro, eu falo isso pra ele. E aí? Quais são as 2 opiniões? Ele tá, pai, o que Deus pensa de mim, o que eu penso de mim. Cara, é chato. Falei, se alguém te chamar de burro, o que você vai fazer? Vou fazer pergunta. Treinamento. Aprende a fazer pergunta. Transfere a pressão, né? Você é escravo daquele que consegue te irritar. Então, se aquele que não te irrita, você transfere com a pressão fazendo pergunta, você acabou com ele. 3 perguntas, ele não sabe mais te zoar. É isso. Então eu vou ali treinando. Vou treinando. Pega essa senha, hein? Não, é verdade. Então, assim, eu falo pra ele, cara, o importante é o que você pensa de você, cara. Entendeu? E essa provocação, principalmente pra gente, tá? Você pode estar falando pra galera que tá nos assistindo, mas diariamente, até os posts que eu coloco no Instagram, eu digo que sempre é pra mim, primeiro. Isso aí. Porque a motivação, ela é diária. É igual o banho. Você precisa todo dia ter um motivo para agir, um motivo para ação. Sim. Só que de nada adianta a motivação se você não estiver preparado. Porque o Monte Everest, tá cheio de corpos de pessoas motivadas. Tá cheio de gente motivada, que tinha motivação pra ir e foi lá e morreu. Porque não tava preparado de fato. Então, mas tu sabe, eu vou te trazer um código sobre isso. Eu tenho um chefe meu, da X3M, depois Bernardo Fonseca. Só vocês adicionarem esse cara. Esse cara, ele é um super atleta, ele fez aquela corrida com Cleiton Conservani num seriado da Globo chamado Extremo Gelo, Extremo alguma coisa. Planeta Extremo. Ele foi meu chefe na X3M. E ele agora, recentemente, subiu o Everest. Subiu e desceu. E ele fez toda a jornada dele no Instagram. Sabe qual é o grande segredo de chegar no Everest? Aclimatação. Sabia disso? Acostumar com o clima do local? Porque é o seguinte, você tem estágios para chegar no ponto. Você não chega direto. Então tem o Base Camp, que é lá embaixo. Aí tem a base 2, a base 3, tem umas 4 bases antes de lá. O que eles fazem? Ele chega um tempo, ele vai no base Camp, ele sobe, ele vai no 3, depois ele volta. Aí ele fica no 3, sobe pro 3 de novo, fica um tempo aclimatando. Sentindo a frequência, a energia da parada, preparando o corpo dele para um momento certo subir. Próximo nível. Só que às vezes ele desce. Ele vai lá no Base Camp de novo. Era muito doido. Falei, cara, o cara já subiu até o 3, ele vai ter que descer, porque é chão, mano. E ele é lá embaixo, ficava um tempo lá embaixo. Ou seja, aí chegou numa hora que ele ficou no 4, que era perto, e aí tinha um dia que tava tendo nevasca, tava tendo avalanche, uma galera morreu, no próprio vídeo dele, ele vai lançar um vídeo, um documentário agora. E aí no meio da parada ele achou corpos. É isso. Sabe por quê? Pessoas que não fizeram a aclimatação correta.
Não tava preparado. E aí, qual é o teu Everest da tua vida? É ser médico. isso. Você tá se aclimatando, velho? Quanto tempo você parou pra estudar a parada 1, a parada 2? Quantas aulas você assistiu do Não cara de raio? curto o processo. Não- Tem Não gente que curta. quer ser qualquer coisa sem passar pelos processos, velho. Não dá. Não dá. Você Não precisa. dá. Mas aí que tá, tem uma coisa que vem antes disso, que é a mentalidade. Uhum. Sem isso, você não passa pelo processo. Não Você vai passa. desistir. Porque é aquilo, você vai tentar a primeira, vai tentar a segunda, não é fácil. Não é fácil. Porque também a gente não pode ser hipócrita aqui. O que a gente tá falando não é fácil. Você vai dormir menos, você não vai sair o final de semana, vai ter uma galera no Instagram, porra, aquelas fotos maravilhosas, você não vai estar nessa condição. Todo mundo menos você. É isso. Mas é o teu longo prazo. O que você vai colher? Eu falo muito isso pro meu filho, né? Que é onde a conversa vai rolando e eu vou esquecendo dos assuntos. Eu falo pra ele, cara, tem 2 tipos de gente. A águia e o pombo, né? Mas pai, por que águia? Eu falei, cara, a águia, pra ser águia, ela paga um preço, né? Mas qual o preço? Cara, ela voa alto. Ela tem uma visão muito, né? Lá de cima, muito ampla. Ela consegue enxergar a presa dela lá de cima, né? Ela tem os atributos dela. Mas ela paga o preço. Qual o preço? Ela voa sozinha. É isso. E aí chega um momento também que a águia, você sabe que ela tem que trocar as unhas, né? E o bico também, né? E o bico. E aí ela fica presa um tempo lá. Ela vira um passarinho, né? Porque ela não tem bico, não tem unha, qualquer coisa mata ela. Ela tem que ficar isolada. Ela vai para um ponto mais alto possível, Isso aí. fica isolada, e quando as unhas começam a ficar ruim, né, gastas, ela vai mexendo na pedra até arrancar, e o bico é a mesma coisa. Isso aí. Para que o bico cresça melhor e mais forte. Então ela paga o preço. E o pombo, cara? Qual a característica dos pombos? Andar em bando. Eles andam em bando, voam baixo e comem migalhas. É, isso aí. Então assim, cara... Já disse muito, né? Porra, velho. Quer ser pombo, velho? Vai comer migalha, vai ver TikTok, vai fazer o que todo mundo faz. Vai andar em bando, irmão. É isso. Agora, quer ser águia? Paga o preço de ser águia. Mas volto a dizer, existe um ponto para você entender para onde você, se você quer ser uma águia, você tem que mudar os teus hábitos. E hábitos são instalados. Eu não falo só de hábito, vou mudar meu hábito, eu vou acordar cedo, vou malhar. Vou só estudar. Não. Antes desses hábitos, que é o que você faz, é o hábito de você entender quem você é. Você não é o burro que falaram que você era. Você não é a menina que sofreu abuso. Você tem que voltar lá atrás. Porque, cara, é muita história, assim, vai, não sei, fala do tempo aí. Cara, essa... Acabou. Não, mas Sobre o tempo. eu vou contar Então. uma parada rápida pra vocês. Essa semana eu tava estudando uma parada sobre um cientista da USP. É lá de São Paulo. O cara era reitor, médico, e saiu e ele tava dando uma palestra, e a palestra era os primeiros 1000 dias de uma criança. Né, que vai desde a fecundação até os 3 anos. Basicamente 3 anos. E ali ele falava sobre desenvolvimento neural, sobre a plasticidade do cérebro, sobre a reprodução dos neurônios. Sabe que se você não usar o neurônio, ele morre. Sim. Né? Então, assim, ele vai até os 3 anos, os neurônios vão se multiplicando. São milhões de neurônios que se multiplicam numa noite. Uma criança. Sabia disso? Não. Agora eu Sinistro. sei. Agora sabemos. E aí ele faz o que chama de sinapse neural. Né? É como se fosse um couve-flor que eles vão se conectando. Então, essas conexões dos neurônios vão gerando a plasticidade, o entendimento, e vai dando liga. Você vê uma criança que aprende a tocar piano, é porque os neurônios delas geraram as conexões necessárias para aquela informação, mas foi um desenvolvimento, foi um hábito, né? Foram coisas que foram condicionando aquilo. Então, quando o pai, nesses 3 anos, não dá os estímulos necessários, que vai dar alimentação, um monte de coisa, muitos neurônios não se desenvolvem. E aí hoje tem pessoas que têm dificuldade, déficit de atenção, um monte de coisa devido a esses 3 primeiros anos, cara. Tu sabia disso? É loucura. Vou dar pra vocês essa entrevista. E aí, cara, só que aí um cara perguntou pra ele, tá, mas qual é um dos principais fatores do não desenvolvimento? Pô, isso quando ele falou, mano, me deixou assim... Falei, cara, eu tenho que melhorar a minha convivência com meus filhos. Cara, sabe qual é um dos principais motivos do não desenvolvimento? Afeto. Olha.
Crianças sem afeto. E aí, mano, tu pega um cara, às vezes, que é totalmente limitado, que não teve afeto dos pais, que tem uma capacidade cognitiva menor do que a sua, que a minha, que... Como é que você ajuda um cara desse virar a chave? Como é que você vai falar pra ele que ele tem que formar um novo hábito de estudar se ele não consegue nem entender o que lê? E ele pode estar te ouvindo agora, nesse momento, você está falando claramente, que eu acho que mais claro que isso é impossível, e ele não vai conectar. Não, ele não entende, mano, ele acha que você está falando um monte de besteira. Ele não consegue... eu vou contar uma mais forte que vem da minha experiência. Cara, quando eu tinha 9 anos, minha mãe naquela loucura toda com meu pai, e minha mãe chilena, não sabia de língua portuguesa, me ensinando português. Olha que loucura para uma mulher com 3 filhos. Ela me ensinando português, eu já tive essa DR com minha mãe, a gente já se perdoou, eu a amo. Mas hoje serve para propósito. Alguém vai escutar e vai se colocar nesse lugar. Minha mãe foi me ensinar, eu não aprendi, irmão. Ela falava assim, B com A é o quê? Sabe quando a mãe... Uhum. Minha mãe me pegou, me deu-lhe porrada, me botou a cabeça no tanque, me afogou assim, ó. Seu burro, você não aprende. Ela tava dando o que ela tinha, cara. Tudo que ela tava passando, tal. Às vezes, ó, o que teu pai fez contigo, o que tua mãe fez contigo, ela tava dando o que ela tinha. Somente. Não pode culpar. O que você tem que fazer é entender o que eles fizeram e por que eles fizeram contigo. Acabou? Acabou. Puta merda. E agora? Rocco! Bota aí, parte 2. Bota aí. Vamos pra parte 2. Tenho certeza que em algum outro momento. Deixa a mensagem aí pra galera. Vamos lá, cara. Resumindo. Cara, o que eu tenho que dizer é o seguinte, cara. Acreditem em vocês. Procurem viver uma vida principalmente agarrada em Deus. Só Ele pode quebrar os paradigmas da tua vida. Procurem reinstalar novos hábitos, nova consciência de vida. E principalmente acreditar que vocês podem todas as coisas. E assim, tu falou do QR Code, né? QR Code tá aí, você pode procurar a nossa empresa. Eu não consegui terminar a parte de como chegou nessa empresa. Por isso que vai ter uma parte 2, tem que ter. Tem que ter, né? Assim, Quase uma série. Vai ter uma parte 2, porque tudo que você falou aqui, cara, eu não abriria mão de nada. Embora tem muito ainda o que você traduzir, muito ainda o que tem que estar aqui na mesa, a nossa galera que está assistindo, eu tenho certeza que tem muito a acrescentar. Mas, irmão, tudo que você trouxe até aqui, cara, eu fiquei aqui assim... em vários momentos tocou a minha vida, sabe? Que aula. Que aula. Rocco, quero muito te agradecer de coração. Rocco tá com uma bebezinha nova, então... Alice Rocco. Então, assim, sair de lá eu sei também, porque eu também tô com um bebezinho. E a gente sair lá do conforto e tal, pra dedicar um tempo aí pra vocês, entregar esse conteúdo maravilhoso. Quero muito te agradecer de coração. Brian, dá um alô aí pra galera. Então, galera, Rocco, esse amigo querido, obrigado de coração, só tenho realmente a agradecer o que você trouxe aqui pra quem tá nos ouvindo, quem tá nos assistindo. Eu acho que vai ser um divisor de águas para muita gente. Quem pegou a senha, quem pegou a chave... Pegou o código, né? Pegou o código, como o Rocco diz. Cara, é isso. É pegar, absorver e levar para a vida. Rocco, obrigado, só gratidão. Valeu, Diego. Que convite, que pessoa, que ser humano. Bom, quero agradecer aí ao Canal TV Rio, nosso patrocinador. Gratidão. Sem vocês a gente não estaria com esse projeto. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.